Graça e paz, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido a todos que estão assistindo essa transmissão a iniciarmos mais uma quarta doutrinária, onde vamos ter a oportunidade de dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos continuar ali a partir do capítulo de número 19, versículo de número 23. Convido a todos que estão assistindo a já irem abrindo a palavra do Senhor. O texto que tem por título, na versão em que eu estou em mãos, a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, a partir do 23. Mas antes, convido a amada igreja e a todos que estão assistindo a juntos comigo orarmos ao nosso Deus para que Ele possa nos conduzir em mais uma quarta doutrinária. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que temos de aprender um pouco mais sobre uma porção da Tua Palavra, Senhor. Tem sido riquíssimo os ensinos em que estamos tendo, Senhor, todas as quartas-feiras. De fato, debruçar sobre a Tua Palavra é algo, Senhor, que tem nos agradado e muito. Nós podemos nos alimentar dela, podemos aprender cada vez mais, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que o Teu povo passou, e isso nos fortalece, isso nos direciona, isso nos ensina, Pai, dia após dia, a como conduzirmos as nossas vidas. E nosso clamor é que Tu estejas conosco durante essa tarde, esse início de noite, e que Tu possas, Senhor, nos ajudar a compreender tudo aquilo que a Tua Palavra tem a nos falar nessa lição, nessa quarta doutrinária que teremos hoje. Assim nós choramos e Te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Gênesis 19, capítulo 19, versículo 23, nós vamos ler do 23 até o 29, a destruição de Sodoma e Gomorra. E assim nos diz a palavra do Senhor. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Bem, irmãos, texto bem conhecido da palavra do nosso Deus. Nós já estamos estudando há algumas quartas, né, esse período na vida de Abraão e Ló, desde ali da separação dos dois, desde a escolha que Ló fez para as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Foi levado ali pelo que a vista o lhe dava, olhou para campinas férteis e fartas ali, onde poderia alimentar os seus animais, onde poderia ter prosperidade, e deixou seu tio Abraão ali com as montanhas secas, né, os montes secos do outro lado. A palavra que nós lemos, ela possui uma série de pontos bem específicos que nos fazem lembrar desse primeiro momento. Quando a Bíblia fala para a gente aqui, no versículo 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ela era, historicamente falando, muito próspera, não só em materiais, digamos assim, vegetais, né, gramas, ou até a parte de riachos, irrigação, mas ela também era muito rica em minérios. Então, Sodoma e Gomorra possuíam ali alguns minerais que eram a nós nos dias de hoje muito caros, né? Era uma área de petróleo, era uma área ali de gás natural, era uma área que possuía alguns minérios que eram
seriam muito caros a nós nos dias de hoje, mas todos esses minérios eles eram também combustíveis. Então, quando o Senhor ele derrama fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que ela possuía de mais rico serviu de combustível para que a cidade ela fosse também destruída. Então, toda a relva, todas as plantas que ali tinham, né? A palavra ela nos fala ali que Deus ele transformou, ele meio que planificou Sodoma e Gomorra, né? Ele destruiu tudo a ponto de voltar tudo a ser como era no princípio. Então, assim, tudo que existia naquela cidade serviu de combustível no momento da destruição. A partir do versículo 25 ele fala: subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Ou seja, Deus destruiu tudo, não só estruturas, pessoas, mas também tudo aquilo que era natural que estava ao redor de Sodoma e Gomorra também fora destruído. No versículo 26, a gente tem uma passagem que é muito famosa, é muito falada, né? Que é a conversão ali da mulher de Ló em uma estátua de sal, né? Alguns versículos antes é direcionado a Ló que ele saia correndo da cidade, que não olhe para trás, né? Inclusive um dos anjos que pega Ló ali pela mão, ele direciona: olha, você vai para os montes. E Ló ele clama, né? Não, que eu não vá para os montes, me manda para uma cidade pequenininha que tem aqui do lado, cidade inclusive que é chamada de Zoar, né? Onde é o princípio do texto que a gente leu, né? Quando saiu o sol sobre a terra, Ló entrou em Zoar. Então o texto ele fala que Ló já estava correndo por ali, já estava indo para essa cidade, mas havia esse direcionamento anterior. 2 direcionamentos foram dados: corra, saia daqui. E o segundo direcionamento foi: não olhe para trás. E aí a mulher de Ló, ela olha para trás, ela desobedece esse direcionamento que é dado. E a palavra fala que por causa de sua desobediência, ela se transforma ali numa estátua de sal e ali ela permanece. No versículo 27 fala que, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Lugar esse onde Abraão intercedeu ali, não necessariamente por Sodoma e Gomorra, mas ele perguntou ao Senhor sobre a questão dos justos, né? Mesmo sabendo que naquela cidade provavelmente não teria aquela quantidade de justos em que ele vai discorrendo aquele diálogo com o Senhor, mas sabemos também que ele estava falando propriamente do seu sobrinho e estava querendo chegar num ponto ali onde galgasse do Senhor misericórdia para que houvesse ali a salvação de Ló. E aí Abraão ele chega naquele ponto, né, onde ele consegue ver ali digamos assim, de camarote o que estava a acontecer, o que o Senhor estava a realizar sobre Sodoma e Gomorra. E no versículo 28 fala, né, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a sua terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Então destruiu-se de tal forma que não sobrou pedra sobre pedra, irmãos. Só restou cinzas e fumaça daquilo que um dia foram 2 cidades ali que tinham tudo para ser prósperas, tinham tudo para serem cidades ali bem desenvolvidas, bem construídas, bem edificadas, cidades que, se fossem tementes ao nosso Deus, prosperariam com certeza, mas escolheram ali o caminho da desobediência, o caminho ali abominável, contrariando ali as ordens naturais direcionadas pelo nosso Deus. E esse foi o resultado que restou a Sodoma e Gomorra por causa de tais práticas, né? Bem, no último versículo nós vemos aqui um ponto muito interessante que diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, ou seja, no momento em que Deus ele estava realizando ali o ato de destruição das 2 cidades, ele estava ali mandando fogo e enxofre do céu, ele estava de fato destruindo tudo aquilo que estava dentro e aos arredores ali de Sodoma e Gomorra. A palavra fala que lembrou-se Deus de Abraão. Então, assim, a gente sabe que quando a Bíblia relata tais comportamentos do Senhor, é de forma a elucidar, de forma a exemplificar para a gente um comportamento que a nós ele seria semelhante, seria fácil de entender. Óbvio que Deus ele não se esquece das coisas, Deus ele não se esquece das suas promessas, Deus ele não volta atrás daquilo que ele declarou que o faria, até porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então seria ali contraditório alguns comportamentos, mas a palavra assim nos descreve para que a gente possa entender de fato o que se passou. Então o que temos aqui é um comportamento descrito
pelo escritor aqui como uma lembrança de Deus a Abraão, e por causa dessa lembrança, por causa ali de ter se lembrado do seu servo Abraão, ele tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Olha, a gente precisa observar o seguinte, a palavra fala que ele tirou Ló do meio das ruínas. Então, assim, não é que Ló estava saindo em segurança antes da destruição vir. A destruição, ela estava a caminho, ela estava acontecendo e Ló estava lá no meio. Então, assim, a corrida de Ló contra o tempo para sair de Sodoma e Gomorra a tempo, antes de que tudo se destruísse, ela aconteceu meio que ao mesmo tempo. Então, não é que Ló ele tinha ali o passe livre de sair tranquilo e esperar. A posição de Ló não era favorável. Até porque a palavra nos declara, e é muito expresso isso daqui, que foi por causa de Abraão que Deus livrou a Ló. Não por causa de Ló. Ló ali, ele, por algumas escolhas, por alguns comportamentos, aqui eu não estou dizendo que o Senhor fez errado em ter salvado ele, não é isso. Mas a Bíblia, ela é muito clara, né? Foi através de Abraão que Ló encontrou misericórdia no Senhor, foi através do pedido de Abraão. Então, o seu tio intercedeu por ele e o Senhor assim achou de ser misericordioso pela vida de Ló e o libertou. Mas as coisas aconteceram muito rápido, tanto que no momento que eles estão saindo, o fogo já está consumindo ali a cidade. A esposa de Ló, ela olha para trás para ver o que está acontecendo em meio ao caos, e ali ela desobedece a ordem que é dada a Ló e ali a sua família, e se torna um estatua de sal. Ela estava curiosa para saber o caos que estava acontecendo na cidade, senão não faria sentido ela olhar para trás para ver a cidade em perfeitas condições. É algo que é ilógico. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, ela aconteceu no mesmo momento em que Ló estava correndo para salvar a sua vida, ele e sua família. Então, eles se deslocavam, eles corriam, e a palavra é muito clara, que Deus é que tira Ló do meio das ruínas. Então, a cidade já estava ali nos estados finais de destruição, e ali, quando ele sai, Deus ele finaliza, subverte ali a cidade em cinzas e fumaça, e assim se dá a destruição de Sodoma e Gomorra. Bem, irmãos, esses 6 versículos que nós lemos aqui, nós podemos tirar, obviamente, muitas lições importantes. Algumas óbvias, se a gente for parar para pensar aqui sobre a questão da obediência ao nosso Deus, não é? Dos direcionamentos, das ordens que são explícitas do Senhor, daquilo que Deus traz como imperativo para as nossas vidas, né? O saia daqui, o siga para o monte, o não olhe para trás. Deus ele dá direcionamentos muito claros, e aqui nesse texto nós temos consequências muito claras também do não cumprimento de tais direcionamentos. Então nós podemos tirar essas lições que são mais visíveis, mais óbvias do texto, sim. O fato da esposa de Ló ter olhado para trás e desobedecer a ordem direta do Senhor e ter como punição um castigo eterno de virar uma estátua de sal é algo muito claro em nossas vidas, nos remete aqui diretamente à condenação. Deus ele nos dá a sua palavra, ele nos dá os seus ensinos, nos direciona homens e mulheres ali cheios do seu Espírito Santo para poder nos ensinar constantemente acerca das coisas do reino, e através de sua palavra, de tais ensinos, através da oração, nós podemos ter esse relacionamento mais aberto com o Senhor e aprender sobre suas coisas. E assim nós temos a capacidade de alcançar misericórdia ao Senhor, se aprover a Ele através da sua grandiosa graça nos resgatar, e assim não sermos condenados, mas aqueles que vivem na inobservância de tais regras, na inobservância da sua palavra, que vivem no mundo a ermo, esses serão aqueles que olham para trás, eles serão aqueles que não estão atentos aos direcionamentos do Senhor. Estão aí homens e mulheres pregando a palavra de Deus desde os tempos remotos. A Bíblia ela não é mais novidade para as pessoas elas têm acesso a esse conteúdo, elas têm acesso a essas informações. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque muitas dessas pessoas estão ao nosso redor. E Deus ele nos direciona como instrumentos seus a pregarmos a sua palavra para que essas pessoas possam ser alcançadas e estejam atentas aos direcionamentos do Senhor, para que não ocorra feito a esposa de Ló. Essas pessoas não olhem para trás
e não acabem ali sendo consumidas. E aqui, trazendo para uma realidade mais atual, não sejam ali condenadas. E por que eu faço o link para a lição principal que esse texto nos dá, né? Obviamente nós temos essa lição óbvia que é a observância, né? A obediência ao nosso Deus e as consequências dessa desobediência. Mas aqui eu quero mais uma vez ler com vocês o versículo 29, que é onde eu gostaria de fechar o ensino dessa quarta doutrinária, que diz assim, né? Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Ora, nós estamos falando aqui, trazendo para os dias atuais, sobre o fim dos tempos, sobre a condenação eterna, sobre a destruição, né? Sobre o fim de todas as coisas neste mundo aqui físico, neste mundo aqui que foi construído por Deus. E aqui nós temos a Sodoma e Gomorra ali como uma realidade parecida como essa. E nós temos a Ló, como eu falei anteriormente, como uma pessoa que pode ser o alvo da nossa oração, como pode ser a pessoa resgatada ali por Deus, através de uma lembrança que o Senhor tem das nossas orações, através de uma misericórdia que o Senhor estende para a vida de uma pessoa, porque nós estamos intercedendo por ela. Abraão, ele tinha essa prática de levantar ali altares ao Senhor, orar ao Senhor, sacrificar a Ele. Ele tinha um relacionamento constante e contínuo com o nosso Deus. Ele tinha práticas ali agradáveis ao Senhor. Tamanho que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Era alguém que tinha um relacionamento com o Senhor muito grande. E através desse relacionamento, e aqui não estou dizendo que Abraão fazia isso para poder oferir algum tipo de lucro ou benefício do Senhor, mas era algo muito natural. E através desse relacionamento, através desse contato íntimo, assim como aconteceu versículos anteriores a esse, na verdade capítulos anteriores a esse, onde Abraão conversa diretamente com o Senhor Jesus e fala, olha, eu quero interceder por essa cidade, pelos justos que ali habitam, por pessoas que podem ser punidas e talvez não seja justo, Senhor. Então ele começa a ter ali um debate com o Senhor e ele alcança a misericórdia de Deus para a vida de Ló. Então o maior ensino que esse texto pode deixar para a gente aqui é não desista. Continue insistindo por quem você está intercedendo, por um amigo, por um familiar, por um parente, por uma pessoa querida, muito próxima, pelos seus pais, por um relacionamento que você tenha, por alguém que você queira que se volte para os caminhos do Senhor, que seja salvo por Deus. Aqui, obviamente, nós sabemos que o texto ele trata sobre outros aspectos. Ele vai trazer aqui sobre a questão do pecado que vai ser cometido por Ló e ali suas filhas futuramente, enfim, mas eu não quero me ater a isso. Meu ponto aqui é a atitude que Deus tem para com Abraão, alcançando a vida de um terceiro. Então, o texto ele finaliza de forma perfeita, falando que Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Ou seja, Deus ele vai lembrar-se de ti, ele vai lembrar-se de mim, ele vai lembrar das nossas orações. E através destas orações, através desta lembrança, através dessa prática que a gente tem com ele, ele poderá ser misericordioso com as pessoas que são alvos dessa oração. Então, o ensino que nós temos nessa quarta-feira é persevere, converse com o Senhor, apresente a Ele as suas petições, aquilo que você tem em mente, e tenha a certeza que Deus, Ele se lembrará de você, assim como o texto fala, no tempo oportuno. Lembra que eu falei? Não é que Deus tirou a Ló antes em segurança, Deus tirou a Ló durante a destruição. Por vezes a gente acaba idealizando que Deus ele tem que fazer a obra como a gente almeja, no tempo da gente, ou da forma que a gente acha que tem que ser feito, mas na verdade Deus ele faz da forma que melhor lhe aprouver. E neste caso em específico, nesse exemplo que nós lemos, ele salvou a Ló, mas em meio à destruição, no meio da tribulação, no meio do fogo e do enxofre, no meio das ruínas. Ele não tirou a Ló num tapete vermelho, numa sombra, com ventos e com muita tranquilidade. Não, já estava ali acontecendo a destruição da cidade, quando Ló ali ele escapa, como a gente fala aqui no Nordeste, escapou fedendo, escapou correndo ali.
E aí a misericórdia foi alcançada, independente do momento. Então o ponto aqui, irmãos, é vamos perseverar em oração, vamos perseverar ali clamando por estes que nos são caros, que estão ao nosso redor, porque certamente no tempo oportuno e da forma dele, o Senhor se lembrará de nós, assim como se lembrou do seu servo Abraão. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecendo a Ele por mais esse pequeno tempo que nós tivemos aqui para poder nos debruçar na sua palavra. Santo e eterno Deus, nós louvamos o teu nome mais uma vez, nós somos gratos a ti, Senhor, porque tu tem nos dado textos riquíssimos, Senhor, sobre a tua palavra, porções valiosas, Deus, que podem nos edificar e nos alimentar cada vez mais e mais. Eu clamo que essa palavra alcance o coração dos meus irmãos e irmãs, assim como alcançou o meu, e que possa também, Senhor Deus, ser ali um alicerce, algo que a gente possa ali, Senhor Deus, se apoiar para reforçarmos a nossa conduta de oração. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecermos nisso e jamais esquecermos, Senhor Deus, daqueles que estão ao nosso redor. Derrama da tua misericórdia sobre os nossos familiares e amigos, sobre todos aqueles, Deus, que são frutos, são alvos, Senhor, de oração do teu povo. Se nós te oramos e bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.